Olá, signo de Virgem, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória do Caminho da Estrela Ancestral e hoje eu estou trazendo a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre que as leituras aqui são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aquelas pessoas que se identificarem com a minha energia e desejarem ter uma leitura 100% focada na própria energia, a minha agenda de leituras particulares está aberta e as informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Dito isso, Virgem, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Vou começar tirando aqui para o signo de Virgem o arcano maior que estará regendo a semana de Virgem. Por favor, baralho. Qual o arcano maior que estará regendo a semana de Virgem? Por favor. Arcano maior. Signo de Virgem. A Justiça. A Justiça. Podemos estar falando aqui, Virgem, de uma semana de resoluções, de entendimentos, de soluções, sabe? De repente aí, soluções que vêm até através de você, Virgem, né? Você aí adotando aí uma postura um pouco mais objetiva, um pouco mais racional, né? Deixando aí essa parte te guiar, né? A justiça, eu sinto que ela fala muito sobre, de repente, a gente está até silenciando um pouco mais os sentimentos, né? E acessando mais acessando um pouco mais o lado racionalizado das coisas, né? E a gente sabe que é a partir disso que vem muitas soluções, né? Até soluções para aquilo que às vezes parecia não ter, né? Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui a energia de Virgem para essa semana. Por favor, baralho, o que mais que podemos trazer para o signo de Virgem essa semana? O que mais que vem para complementar a energia da Justiça? Opa, caiu a carta aqui. O que mais que vem para complementar a energia da Justiça aqui na mesa? Por favor, baralho. Quatro de espadas. Quatro de espadas. O imperador. O imperador. O sol. O sol. O lado positivo, baralho. Pajem de espadas. Pajem de espadas. Desafio. Dois de paus. Dois de paus. Tá? Virgem, eu sinto que essa leitura, ela fala um pouquinho sobre os processos que você vem passando há algum tempo aí, né? Alguns processos que vem trazendo até um certo cansaço emocional, né? Que vem trazendo um certo, acho que a gente pode até falar um certo tédio, sabe? Quando a vida ela não acontece da forma como a gente gostaria, parece que as coisas elas nos testam o tempo todo, né? Eu vejo que Virgem vem passando por esse processo, assim, das coisas meio que testando Virgem, sabe? Testando a fé de Virgem e, por consequência, Virgem muitas vezes aí, né,
caindo um pouco nesse cansaço, nesse tédio mental, emocional, espiritual, né? Mas eu vejo que essa semana aqui, né, Virgem começa a entrar num processo, tá? Eu não sinto que seja um processo que termina essa semana, tá, Virgem? Eu vejo que é algo que pode começar essa semana, na verdade. Mas eu vejo Virgem encontrando um certo poder interior, mas é um poder assim de. Sabe aquele momento que você decide que não vai mais ficar parado, que decisões precisam ser tomadas, que as coisas precisam andar, que as coisas precisam acontecer? Eu vejo que pela energia do imperador, Virgem começa a entrar nessa vibração, sabe? Do acontecer, do fazer, sabe? Do sair do lugar, né? O imperador, né, ele estando muito associado à energia do sagrado masculino, sobretudo, é uma carta que fala muito de ação, sabe, de possibilidade de ação. Então eu vejo que Virgem começa nessa semana a querer sair desse marasmo que a vida estava até então. E aí a gente tem a carta do Sol, né? A carta do Sol mostrando que é bem por aí mesmo, tá, Virgem? Que a vida, ela é bem sobre isso, assim, sabe? Que ela começa a acontecer, que as coisas começam a clarear a partir do momento que a gente se movimenta, do momento que a gente sai daquele estado de letargia e vai para a vida. E vai jogar com as peças que tem, com os materiais que tem, com as possibilidades que tem. É aquela frase que todo mundo fala, né? Cada um joga com as armas que tem, não é mesmo? Então eu vejo Virgem entrando nessa vibração. E olha só que legal, né, Virgem? A gente tem aqui um pajem de espadas, né? Eu vejo novas ideias surgindo para Virgem. Eu vejo Virgem dando oportunidade para novas ideias, sabe? De repente aí decidindo estudar alguma coisa, sabe? De repente dando espaço para aqueles sonhos mais antigos, assim, sabe? Aqueles planos, aqueles projetos mais antigos e que ficaram parados por algum tempo, sabe? Eu vejo Virgem, de repente, dando espaço para isso, sabe? Porque a gente está falando aqui de uma figura muito jovem, né? O Pajem de Espadas é uma figura muito jovem e sonhadora e que pensa demais. Então, você vê que a partir do momento que você dá espaço para essa energia, né, de realização, de andar, de acontecer, né, você vê que as ideias começam a surgir, os insights começam a acontecer, né? Ah, mas e se eu for por aquele caminho de repente? Ah, e se eu olhar para isso aqui que eu não olhava há um bom tempo? Eu vejo esse movimento em Virgem, sabe? De quase uma volta à vida, digamos assim. O desafio daqui, a gente tem um 2 de paus, né? O 2 de paus como desafio, né? Mostra aí, né, de repente, uma dificuldade de Virgem de traçar uma nova rota, né? Porque o seu desejo de ação, ele veio, né? A sua intenção de ação veio. E agora vem a parte de traçar essa rota, né? Então, para onde que eu vou? É sempre muito importante isso, né, Virgem? E você, como signo de Virgem, sabe disso, né? Que planejar é muito importante. Olhar as possibilidades é algo muito importante, né? Então, eu vejo como seu desafio aqui agora traçar, planejar, fazer a rota, né? Já que veio esse ímpeto, agora é a fase da construção, né? Bom, indo adiante, Virgem. Indo adiante, o que mais que temos aqui para o signo de Virgem hoje? Baralho, por favor. O que mais que podemos trazer para os virginianos no dia de hoje? O que mais que podemos trazer para os virginianos no dia de hoje? Oito de copas. 8 de copas.
6 de espadas, 6 de espadas, 7 de copas, 7 de copas. Lado positivo, 4 de paus, 4 de paus e desafio, 9 de ouros. 9 de ouros no desafio. Eu vejo Virgem com algumas dificuldades em relação ao passado. Mais especificamente, uma certa dificuldade, Virgem, de se resolver com as coisas que passaram, de deixar passar de verdade as coisas que passaram, né? Eu vejo Virgem, né, precisando fazer as pazes com o que foi, né? E o que é fazer as pazes com o que foi? É agradecer tudo aquilo que fez parte da sua vida, que te ajudou a crescer de alguma maneira, que te auxiliou, né, até aqui, mas entender que algumas coisas só podem ir com a gente até um certo ponto, sabe, Virgem? Que depois daquele ponto é só chateação, é só frustração, não é nada daquilo que, sabe, vai realmente te preencher, te fazer feliz, né? Então, isso explica até um pouco melhor, né, o que nós estávamos falando anteriormente, né, sobre as coisas que desanimam, Virgem, né, as coisas que levam para esse estado até um pouco desse tédio que eu falei. Então eu vejo o virginiano precisando se resolver com as coisas do passado, no sentido de deixá-las ir, ou também de coisas que estão no presente de Virgem, mas que não ressoam mais com o virginiano, mas por alguma questão, né, permanece ali. Permanece mesmo que não esteja ressoando. Isso, Virgem, acaba fechando as portas para muitas coisas boas que poderiam chegar na sua vida, porque a sua energia ela fica ocupada com aquilo, né? Com aquilo que não vai. E aí as coisas novas, elas estão aqui, elas estão acontecendo, elas querem chegar na sua vida e simplesmente não acham espaço para isso, né? Eu vejo o virginiano, por esse 7 de copas aqui, até num certo movimento que eu sinto que o virginiano, às vezes, ele até tenta, assim, sabe? Do tipo, vou então tomar essa decisão aqui para mudar essas coisas que não servem mais, mas logo eu vejo o virginiano voltando atrás, assim, o 7 de copas, ele me passa essa energia, assim, de uma encruzilhada, sabe? Então, eu vejo que Virgem tem até esse desejo, esse ímpeto, né, de fazer as coisas movimentarem na vida, né, de deixar para trás aquilo que de alguma maneira precisa ser deixado, mas eu vejo que o virginiano ele dá uma titubeada ao mesmo tempo, né? É bem essa energia da encruzilhada, assim, né? Eu sinto que esse 7 de copas ele vem vibrando muito nesse sentido, é aquele vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, sabe? Eu vejo o virgem um pouco nessa vibração. Lado positivo, a gente tem um 4 de paus. Um 4 de paus. Então, Virgem, realmente na sua vida, nesse momento, sabe, você tem muita possibilidade de realização, tem muita oportunidade para isso. O universo, ele te entrega muita coisa, sabe? Então, eu vejo esse 4 de paus, eu vejo a vida de Virgem como muitos motivos para comemorar, muitos motivos para ser feliz, para ver o melhor das coisas, para ser otimista, né? Mas será que Virgem está olhando para tudo isso? Ou será que o que não é tão legal, o que é um pouco mais negativo, acaba ganhando um pouco mais de espaço na mente do virginiano, sabe? Então, nesse momento, de repente, a espiritualidade está aí te convidando a olhar o que serve na sua vida nesse momento, o que te faz feliz de verdade. E, de repente, você passar a focar naquilo que realmente preencheria o seu coração, né? Nas coisas boas. Parar de ficar tentando alimentar as coisas que não são boas, né, Virgem?
E como desafio, olha só, a gente tem um 9 de ouros. Mais uma vez, reforçando a mensagem que eu acabei de dar, né? O 9 de ouros no desafio, aqui, eu sinto, né, fazendo uma complementação aqui com esse 4 de paus que a gente acabou de ver, eu sinto que é uma certa dificuldade de aproveitar o que é bom que tem na vida do virginiano, sabe? Então é como se o virginiano ele tivesse um tanto de coisa boa para aproveitar na vida dele, ele tivesse um tanto de presente na vida dele, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver dessa forma. É como se essas questões que a gente conversou aqui, elas ganhassem uma proporção tão grande que tirasse o brilho do que é próspero, do que é bom, do que é abundante na vida do virginiano. Então, eu sinto, Virgem, que essa leitura ela vai muito no sentido assim de você sempre buscar olhar o lado bom da vida, o lado bom das coisas, o lado bom de tudo aquilo que te cerca também, sabe? Até para as coisas ficarem até um pouco mais leves, né? Né, Virgem? Bom, seguindo aqui, vou pedir ao baralho cigano um conselho final para o signo de Virgem. Por favor, baralho, um conselho final para o signo de Virgem no dia de hoje. Um conselho final para o signo de Virgem no dia de hoje. Baralho, por favor. Um conselho final para a Virgem, baralho. A cruz, os livros, e a criança. O que eu sinto aqui, Virgem, é que a espiritualidade, ela vem te dizendo, né, que algo que vai te renovar bastante, algo que vai renovar a sua energia, né, toda, né, assim, tudo aquilo que vai renovar a sua energia, que vai te levar para um bom momento, né, são coisas que você tem possibilidade de se conectar agora, sabe? Então, se conecte àquilo que é novo na sua vida, sabe? De repente aí o desejo de aprender algo novo, o desejo de se jogar num projeto novo, sabe? Muito nesse sentido, sabe? Então, dê espaço para aquilo que é novo, sabe? Para aquilo que de alguma maneira tem uma grande possibilidade de te preencher nesse momento, né? De repente ali direcionando a sua mente para algo que faça com que ela se movimente, e a partir disso as outras coisas também passam a te movimentar, sabe? Ou melhor, passam a se movimentar. Bom, além disso, né, a gente tem aqui a carta da cruz, então essa carta da cruz me remete muito a uma ideia de que a sua própria espiritualidade, ela vai começar a te direcionar para essas coisas novas, para essas novas possibilidades. E como a gente tem aqui a carta dos livros, eu tendo a compreender aqui que assim, essa renovação ela pode vir muito através dos estudos, da pesquisa, da leitura, da escrita, né? Então se joga nessas coisas novas, né? Que elas vão ter esse potencial muito interessante de trazer essa renovação para sua vida. E como eu disse, a sua própria espiritualidade vai te guiar, assim, sabe? Então quando você sentir o desejo de fazer essas coisas novas, né? De repente ali algo que te encontrou no caminho,
você não tenha dúvida de que pode ser sim um sinal da espiritualidade te mostrando que é mais ou menos por ali, tá bom? Virgem, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.